Hoje, a gente vai fundo na história da facção criminosa mais antiga do Brasil, o Comando Vermelho. E olha, para entender o poder que eles têm hoje, a gente precisa voltar lá no comecinho, num dos lugares mais brutais do sistema prisional brasileiro. Aqui é o cemitério de todas as poesias. Foi assim, com essa frase pesada, que um dos fundadores, William da Silva Lima, descreveu o presídio Cândido Mendes, lá na Ilha Grande. Um lugar tão, mas tão desumano, que ganhou o apelido de Caldeirão do Diabo. Era um ambiente de superlotação, de muita violência, de abandono total do Estado. Ali dentro, se organizar não era uma escolha, era o único jeito de sobreviver. E essa é a grande pergunta que a gente vai explorar. Como é que as condições daquele presídio criaram um monstro que décadas depois ainda bate de frente com o Estado brasileiro? A resposta, gente, está numa aliança improvável. Uma aliança forjada no fogo. Para a gente entender essa história, a gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, vamos entrar no Caldeirão do Diabo. Depois, ver como nasceu o Código de Conduta dos Prisioneiros. Aí, a gente acompanha a expansão das celas para as ruas, a entrada no negócio da cocaína e, por fim, como eles se tornaram esse império que dura até hoje. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. O cenário é o seguinte: anos 70, auge da ditadura militar no Brasil. O presídio Cândido Mendes era o destino de alguns dos criminosos mais perigosos do Rio de Janeiro. O jornalista Carlos Amorim, que estudou isso a fundo, descreve um verdadeiro cenário de horror. Comida péssima, falta de colchão, falta de uniforme e uma violência constante, que às vezes era até incentivada pela própria administração do presídio. Era um ambiente projetado para quebrar o espírito de qualquer um, sabe? Onde os presos brigavam por um prato a mais de comida ou por um maço de cigarros. E é aí que a coisa fica interessante. O regime militar teve a ideia de misturar esses dois mundos. Acharam que os criminosos comuns iam, despolitizar os guerrilheiros. Só que o tiro saiu pela culatra. Aconteceu exatamente o contrário. Os presos políticos, que entendiam de tática de guerrilha, de organização, começaram a passar esse conhecimento todo para os presos comuns. E foi dessa convivência, dessa troca, que nasceu algo totalmente novo. Uma ideologia de união e de resistência que ia mudar a cara do crime no Brasil para sempre. Naquela época, os presos comuns já se organizavam nas chamadas falanges. Eram como umas gangues, uns grupos que se formavam por afinidade, geralmente de onde a pessoa vinha. A mais poderosa era a Falange do Jacaré, da galera da Zona Norte do Rio. E claro, essas falanges viviam em guerra umas com as outras pelo controle das galerias. Foi aí, no meio dessa briga toda, que o grupo que andava com os presos políticos, conhecido como Falange da LSN, chegou com uma ideia nova. Eles aprenderam a dividir o que tinham, a organizar greves e, o mais importante de tudo, a enxergar que o inimigo de verdade era o Estado e não o outro preso. A lógica era: chega de lutar entre nós. Mas é claro que nem todas as falanges aceitaram esse novo código. O resultado? Uma guerra interna violentíssima em 1979 que deixou dezenas de mortos. No fim da história, o grupo do Fundão, que era onde ficavam os presos políticos, saiu vitorioso e passou a ser conhecido como Falange Vermelha, um nome que, dizem, veio também por causa do sangue que foi derramado. E esse virou o lema da organização. Paz entre os criminosos, justiça segundo as suas próprias leis e liberdade do sistema que, para eles, os oprimia. Era um código que prometia ordem do lado de dentro e uma luta unificada contra o lado de fora. Muito bem, agora vamos avançar e ver como essa organização que nasceu dentro da cadeia conseguiu quebrar as correntes e sair para conquistar as ruas do Rio de Janeiro. Com a saída dos presos políticos em 79, a Falange Vermelha ficou com um caminho livre para consolidar seu poder. Seus membros começaram a organizar fugas cada vez mais elaboradas. A mais famosa de todas, que virou lenda, foi a fuga de helicóptero do Escadinha. Aquilo virou um símbolo da ousadia da organização. E aqui está o pulo do gato. Eles criaram um sistema financeiro, a tal da caixinha. Era um fundo comum. Quem estava na rua tinha obrigação de mandar dinheiro para financiar fugas e apoiar quem continuava preso. Isso fortaleceu demais os laços entre eles e fez a organização crescer de um jeito absurdo, tanto dentro quanto fora dos muros da prisão.
E aí veio a virada de chave, a mudança estratégica que transformou o grupo numa potência nacional e entrar no comércio de cocaína. Afinal, assaltar banco era arriscado e dava um retorno pontual. Já o tráfico oferecia lucros astronómicos e, mais importante, contínuos. É exatamente assim que o Comando Vermelho ocupou o vácuo deixado pelo Estado nas favelas do Rio. Onde o governo não chegava com serviços básicos, a facção chegava. Eles ofereciam segurança, ajudavam com dinheiro para remédio, para funeral, atuavam até como juízes. Foram construindo um poder paralelo e com isso garantiram a lealdade, ou no mínimo a conivência, de muitos moradores. Em vez de sair guerreando com cada quadrilha pequena, o CV chegou com uma proposta. Olha, se junta a nós, compra a droga da gente, que a gente garante proteção e um fornecimento constante. Foi basicamente um modelo de franquia. E isso permitiu que eles unificassem o tráfico no Rio de Janeiro e consolidassem um poder imenso, alimentado pelos lucros da cocaína que vinha da Colômbia. Certo. E hoje, depois de décadas de evolução, de guerras, de repressão, como é que o Comando Vermelho se apresenta? Sabe aquela estratégia do governo de transferir os líderes da facção para prisões federais em outros estados? Pois é, o efeito foi o oposto do esperado. Em vez de enfraquecer a organização, isso acabou espalhando a ideologia dela. Hoje, o CV tem presença em 25 dos 27 estados do Brasil. E o dado talvez mais surpreendente seja este. Mesmo com a forte concorrência de milícias e outras facções, o Comando Vermelho foi o único grupo armado no Rio que conseguiu expandir seu controle de território recentemente. Eles agora dominam mais da metade das áreas controladas por grupos armados na região metropolitana. A facção provou que consegue se adaptar muito bem. Eles usam tecnologia moderna, como drones que lançam explosivos e até impressoras 3D para fabricar peças de armas. A logística deles é super sofisticada e eles mantêm alianças com cartéis internacionais para garantir o fluxo de drogas e armas. No fim das contas, a trajetória do Comando Vermelho revela um ciclo vicioso. O abandono do Estado cria as condições perfeitas para o grupo surgir. Esse grupo cresce, estabelece um poder paralelo, e aí o Estado responde com força, com operações sangrentas que, na maioria das vezes, não conseguem retomar o controle de forma permanente e acabam perpetuando o ciclo de violência. E é com essa reflexão que a gente encerra. A história do Comando Vermelho não é só sobre crime, é sobre as falhas estruturais de uma sociedade. A repressão por si só já se mostrou insuficiente. A pergunta que fica no ar é: se foi o Estado que criou as condições para o nascimento do CV, será que ele tem a capacidade de desfazê-las?